Eu acho que o tesão na moto é você ficar sozinho com você mesmo. A moto é sim uma ferramenta de locomoção, um equipamento de mobilidade, esporte, lazer, turismo, depende do que você quiser fazer. A moto é muito mais do que uma máquina. É um veículo inteligente, rápido e econômico, desde que claro, seja usado com segurança. De moto é um negócio que te dá um prazer único, você se sentir livre. Eu vou para onde eu quiser, sabe? Eu sou dono do meu destino. Você viaja, você sente o cheiro dos lugares, as temperaturas, enfim, você interage mais com todo o percurso até onde você vai. Isso é muito mais marcante, muito mais significante. E acho que a moto, ela oferece pra gente uma oportunidade de ser pessoas melhores, mais equilibradas em vários sentidos, né? E até pessoas mais legais, né? Porque quem tem moto é um cara legal. Porque assim, ó, daqui pra baixo todo homem é igual. Esse pedaço de cima é que faz o corpo andar, viajar, beber, beijar na boca. Tem coisa melhor do mundo que andar de moto, beijar na boca e a ideia de hoje é dar uma volta com as motos pela região, tal qual nós fazíamos nos anos 2000. A década de 80 foi uma década especial, de várias formas. Como a gente não tinha acesso às melhores motos do mundo, até porque nem existiam as melhores motos do mundo, porque o mercado internacional também não era tão forte assim, mas a gente via as motos disponíveis no mercado exterior, em catálogo, em fotos, em revistas de lá de fora, e sonhava com elas. Então a gente acabava colocando toda a paixão que todo mundo que trabalhava nessa época, nessa área, tinha uma paixão enorme, como hoje também, né? Mas nesse caso eu estava incluído, a gente aplicava toda aquela paixão que a gente tinha em conhecer motos novas, nas motos que nós tínhamos, que eram poucas, limitadas, restritas e não grande coisa. Então a gente fazia odes às motos existentes e acabava fazendo reportagens que, se na época era o que a gente conseguia, hoje tem um tom assim de nostalgia, de época gostosa, até porque eu, como os meus colegas também, a gente era mais novo, né? E curtia demais. Na época ainda era um desafio a gente conseguir motos importadas para avaliação. As importadoras normalmente não queriam ceder, era preciso você conquistar a confiança do dono da moto para poder fazer um teste. Naquela época a gente fazia viagens para testar a moto e a gente chegava com resultados que facilitava muito para aquela pessoa que queria comprar uma moto ter uma real ideia do consumo dela, né? Uma real ideia do quanto aquela moto ia servir para ele. Então não era uma voltinha no quarteirão, a gente viajava 1.500 quilômetros com a moto, sabe? Então era uma época bem diferente, as motos eram diferentes e a experiência era fantástica. Fez uma época que você fazia Manaus, Porto Velho, completamente terra, tinha 20 km de asfalto saindo de Manaus, e depois de Porto Velho a Cuiabá era areião. Então você viajava 2.000 km em terra. Quer dizer, o dia que você não caía 20 vezes, você fala, pô, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu estou pilotando mal. E realmente foi assim a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Olha que eu rodei o mundo. Eu tava chorando, cara. Eu tava chorando porque em 92 eu fui com ela para o Uruguai, né? E aquela viagem mudou a minha vida, como eu falei no começo. E mudou. Por conta dela, com ela eu fui namorar com a minha atual esposa hoje, que a gente nem imaginava ter os filhos que a gente tem. Quer dizer, essa máquina aqui mudou toda a minha história. E na época, pra mim, ela era a melhor moto do mundo. Não tinha nada melhor do que essa moto, porque ela era a minha moto. Pô, subia na moto, pô, e fui pro Uruguai, e eu me achava Deus. Aí, na volta dessa viagem, eu encontrei uma menina, sozinha, com o braço quebrado, e a gente tava perto de Pelotas. Aí ela veio com a moto assim, eu vi que era uma moto diferente e tal. Aí eu falei, você tá vindo da onde? Ela falou, eu tô vindo de Ushuaia. Eu falei, nossa, eu tô vindo do Uruguai, né? Tô contando todo cheio de orgulho. Ela falou, meu, eu tô terminando a volta ao mundo, sozinha de XR 125. Essa menina é a Mônica Vega. Bom, as motos fora de estradas foram o destaque
povoaram os nossos sonhos no passado. Minas Gerais é conhecida como o berço do fora de estrada e não, por outro lado, não à toa a gente tem as montanhas lá, são as alterosas. E uma moto que me chamou muita atenção, me impressionou muito, foi a DR800, a Suzuki DR800, que foi durante muito tempo a maior monocilíndrica do mundo. Essa moto é interessantíssima. É claro também as fora de estradas, com destaque também para a XL 250, que revolucionou o mercado na época, junto com as DT. Foi um prazer muito grande rodar com elas e reviver esse sonho nos tempos atuais. Com relação a essa moto, essa BMW R100 GS, isso foi um marco, hoje foi um marco para mim, né? Porque eu escrevi a matéria dessa moto, escrevi o lançamento dela, só que a gente não tinha acesso a essa moto, eu não andei nela. A gente pegava material de revista importada, pegava material de revista estrangeira, traduzia e aí mostrava como que era a moto pela visão dos europeus, né? E eu passei a vida inteira morrendo de vontade, de curiosidade de andar nessa moto, né? De saber como é que ela era, porque ela foi a moto eleita por 9 entre 10 motociclistas que queriam dar a volta ao mundo, né? Então era a moto que todo mundo almejava, que todo mundo queria, né? E a minha surpresa foi de pegar essa moto hoje, experimentar ela e ver que hoje em dia, mesmo hoje em dia, ela é muito atual. Ela é uma moto muito confortável, gostosa de pilotar, dá para rodar com ela quilômetros e quilômetros de distância sem se preocupar. É carburador, que é uma coisa muito interessante, né? O carburador não tem parafuso na cuba, então você pode desmontar ele sem ferramenta. É uma moto feita... Eu procurei tratar os leitores e os aventureiros das duas rodas assim como eu fui tratado quando era um leitor, né? Então teve aventureiro que dormiu na minha casa, dormi na casa de aventureiro, assim, um link muito grande, e começou tudo graças a uma moto, uma Grale, né? A primeira foi com a 27,5, depois viajei com a 30.0. Então as revistas saíam com essa cara que o Diego hoje vê e lembra. E foram também várias reportagens, foram vários anos avaliando motos. E aqui, como o próprio evento se propõe, além de encontrar meus mestres e gente que veio depois de mim, poder dar de cara com a moto que um dia eu sentei quase 20 anos atrás para andar. Foi relembrar bem de perto o que eram os dois tempos, né? Foi bem bacana, aquele cheirinho do óleo, né? Eu lembro que na época a gente saía, punha a namorada na garupa, ela chegava no cinema com o cabelo cheirando óleo e, pô, as que continuavam aí no cinema com a gente é porque era o guerreiro, que ia ficar com a gente, né? Mas a maioria desistia. A gente acabava ficando com a Grale mesmo. O que eu acho legal é isso, quer dizer, você pega uma moto dessa aqui, que é de coleção, que está zerada, etc., e você vai para as vilas, você vai para a periferia, essas motos estão andando todas estouradas e está lá, andando, entende? Quer dizer, a resistência dela que a gente viu voltando de Manaus assim que ela saiu da linha de montagem, é uma coisa que está durando por quase 40 anos, entende? As motos todas estouradas que você vê na periferia, elas estão lá com 5, 6 caras andando, etc., e elas vão embora. É o que meu avô falava, meu avô via Fordinho T em desfile e falava, eu odeio esse carro é uma merda. E por que, vô? Pô, eu vou morrer, essa bosta vai continuar andando. A XL é a mesma coisa, nós tudo aqui vamos morrer, elas vão continuar andando. Se você for um segurança de uma fábrica, você não precisa sair 2 horas antes de entrar no expediente na sua casa, você sobe na sua motinha, vai. Se você é um cara que tem 18 anos e arrumou sua primeira namoradinha, você vai pegar ela na casa dela. Se você é um cara que está precisando ganhar o seu ganha-pão, você vai entregar, você vai ser um motoboy, você vai ser um mototáxi. Se você está estressado, você sobe na sua moto, vai viajar, que nem eu fiz a semana passada, que foi lá para Agulhas Negras, atrás da neve. Eu tenho uma gratidão muito grande com a moto, porque graças a ela eu me formei, eu me eduquei, eu criei 2 filhas, eu tive família. Então, a moto proporcionou para mim um meio de vida. Então tudo que eu sou hoje é graças à moto e à motocicleta. Tenho moto, vou ter moto a vida inteira, meu avô teve moto, minha mãe teve moto, todo mundo teve moto na família. Ela se torna a grande paixão da vida da pessoa e leva você para um monte de lugar. A minha me levou as minhas, né, me levaram a viajar ao mundo, né, cara? Tudo que eu fiz na minha vida hoje sempre tem uma motocicleta por trás.